Boa noite, meus irmãos e irmãs da IPPI, os irmãos que estão aqui, na casa de Deus, no templo, mas na verdade a casa de Deus somos nós, o corpo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Quero convidar você para que abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 8 ao verso 10. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 8 ao verso 10. Texto muito conhecido. O texto diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. A grande bênção do Evangelho é que o Evangelho é uma boa notícia. É uma boa notícia de perdão para aqueles que se arrependem. Você sabe disso. Não há perdão sem arrependimento, mas também não há arrependimento sem perdão. Por isso eu quero convidar você que a graça de Deus, a graça que nos perdoou, Teida, é a mesma graça que tem nos perdoado. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós nos desviamos, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é um momento de praxe no culto, onde nós confessamos nossos erros, confessamos as nossas falhas, e às vezes pode passar de forma muito despercebida, mas nós temos que refletir nesse momento, onde nós podemos pedir perdão a Deus. Você que está me ouvindo, você que está aqui, de repente, chegou o momento de você tomar uma postura de arrependimento sincero, arrependimento verdadeiro. Porque quando há arrependimento, há perdão. Quero convidar você, então, a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Nós vamos ter esse momento de oração. Vou dar um tempo para você orar. Você que está aqui, você que está em casa também. E eu vou fazer uma oração. Ó Deus, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é aquele que nos perdoa, é aquele que nos dá uma nova chance, é aquele que nos purifica de todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Só Deus que sara, que cura, que liberta e que perdoa. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, tome nossas vidas nas Tuas mãos, perdoe os nossos pecados, nossos erros, nos dê um coração puro e um espírito reto diante do Senhor, diante dos homens, e guarda-nos, Senhor, de nós mesmos. Isso que nós oramos, Te louvamos e agradecemos. Amém. Quero convidar aos irmãos agora que nós louvemos a Deus, cantemos a Deus louvores, para a glória dEle, para o nome dEle. Vamos orar mais uma vez, e assim eu passo a palavra para o ministério de louvor. Convido você de novo, que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado por estarmos aqui nessa noite, obrigado pelas bênçãos já recebidas, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Leva-nos a adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, o Senhor e o Salvador. Amém. A palavra está com o ministério de louvor. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face, rendemos-nos a Ti. Meu irmão, você que está aí na sua casa, minha irmã, vamos adorar, vamos bendizer o nosso Deus. Trouxe vida a todos nós e nos deu
luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche o meu ser, que as nossas vidas e os nossos corações estejam quedados, voltados a adorar e bendizer o nome do Senhor. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante
o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os inimigos do Senhor serão derrotados para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor e a sua adoração. Vamos louvar ao Senhor. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Louve ao Senhor. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, sobre tua vida, oh meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, oh meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, onde se viva de júbilo. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, sobre tua vida, minha irmã, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, onde se viva de júbilo. No teu arraial, onde se viva de júbilo. No teu arraial, onde se viva de júbilo. Seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor conosco está, sim, Ele está. Nós cantamos esse hino com o nosso coração cheio de graça, com o nosso coração feliz, porque Deus está presente conosco. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação. Mesmo que a terra venha a tremer, não vamos temer, Deus está. Um lugar
que os montes se abalem no mar e a fúria das águas nos faça afundar. Seja qual luta tiver que passar, não vamos temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, e que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Que todos vejam o que Ele faz, seu grande amor sobre a terra. Em tempos de guerra restaura a paz, não há o que temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, e o que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Descanse e saiba que eu sou teu Deus, entre as nações o exaltado Senhor. Até o fim Deus presente será, não há o que temer, sempre está. Um lugar, morada em Deus, e o que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Um lugar, morada em Deus, e o que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Mais uma vez, boa noite aos irmãos, você que também tem nos acompanhado no canal da igreja. Prazer estar com os irmãos, com os amigos nessa noite. Quero convidar a todos, vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, a partir do verso 1. Nós vamos ler todo o texto, vou ler parte do texto, peço que os irmãos acompanhem. O texto diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não forem escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta
ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Convido os irmãos e a todos que nos assistem, nos ouvem, vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos, nós vamos ter um momento de oração. Ó Deus, queremos te pedir sua graça, que o Senhor me dê sabedoria para falar, tome minha vida nas tuas mãos. Que o Senhor fale aos nossos corações, edifique as nossas vidas, nos confronte por meio da tua palavra e nos console também. Esteja conosco, o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, o Senhor e o Salvador. Amém. Eu quero introduzir a minha fala, você que está me escutando, você da igreja, você que está em casa, e você que nos escuta, que não faz parte da igreja. Eu quero contar para você o sonho de John Wesley. É um sonho bonito, é um sonho desafiante, ao mesmo tempo é um sonho que nos faz refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa religiosidade também. John Wesley teve um sonho e ele foi trasladado para o inferno. E lá havia um porteiro, né? Eu conto como sonho porque foi de fato um sonho mesmo. Ele chegou para o porteiro e fez a seguinte pergunta: tem muitas pessoas aí, tem muitas pessoas no inferno. Por exemplo, existem muitos católicos no inferno? Aí o porteiro respondeu: está lotado de católicos aqui. Mas tudo bem, mas tem muitos batistas no inferno? Aí o porteiro respondeu também: está lotado de batistas aqui. Tem muitos presbiterianos? E o porteiro também respondeu: está lotado, repleto de presbiterianos. Tem muitos metodistas? O porteiro respondeu também que havia muitos metodistas no inferno. E de repente, então, ele se viu no céu. Foi trasladado para o céu e lá havia outro porteiro. E ele fez as mesmas perguntas. Tem muitos católicos, né, no céu? Aí o porteiro disse assim: não tem nenhum católico aqui. Tudo bem, tem muitos batistas no céu? Aí o porteiro também olhou para ele e disse assim: não, aqui não tem nenhum batista também. E o Wesley começou a ficar preocupado, ele perguntou assim: tudo bem, tem muitos presbiterianos? Aí o porteiro disse assim também: não tem nenhum presbiteriano aqui também. Ok, mas tem muitos metodistas? Aí o porteiro disse para ele assim: também aqui não tem nenhum metodista. Aí o John Wesley falou assim: como é que pode, né, no inferno está cheio de batistas, cheio de católicos, repleto de presbiterianos, repleto de metodistas também, e no céu não tem nem um presbiteriano, nem um batista, nem um católico, nem um metodista? Como que pode isso? Aí o porteiro respondeu para John Wesley assim, é o que você vai ouvir no final desse sermão. Eu quero convidar os irmãos, né, para a gente poder entender o texto, nós temos que ver o contexto interpretativo do livro de Apocalipse. Os irmãos sabem que o livro de Apocalipse não é um livro misterioso, hermético, fechado, selado, oculto. Apocalipse significa revelação, revelação de Jesus Cristo. É um livro, então, aberto para todos. Em segundo lugar, para nós podermos entender o livro também, nós não temos que estudar o livro como um mapa profético, tentando descobrir no livro uma curiosidade escatológica do livro, a respeito dos fins dos tempos, quando Jesus voltará, com a data da volta de Cristo. Apocalipse é um livro prático, é um livro para hoje, é um livro que nos confronta, é um livro que nos consola. Apocalipse fala, então, do passado, do presente e do futuro. Em terceiro lugar, para nós podermos entender o livro, nós temos que perceber que Apocalipse não trata de tragédia, muito pelo contrário. Apocalipse é um livro consolador, porque ele foi escrito para consolar aqueles que estavam sendo perseguidos na Ásia Menor. Apocalipse foi escrito para dizer para o povo de Deus que Deus reina, que Jesus está no trono e que nada foge ao seu controle e que está tudo debaixo da vontade soberana de Deus e que os crentes, então, podem estar tranquilos, podem estar em paz com Deus, sabendo que Deus tem um controle absoluto, apesar das perseguições, das aflições e das angústias por causa das perseguições. Para a gente poder entender o livro também, nós temos que perceber o contexto histórico do livro. Olha só, presta atenção nisso. Qual o significado das bestas?
Uma besta que emerge do mar e uma besta também que emerge da terra. A besta que emerge do mar é o poder político, é o governo anticristão, representado por Roma naquele período. A segunda besta que emerge da terra é o poder religioso, representado então pelo falso profeta, a falsa religião, a falsa filosofia. Olha só o que diz o texto. Tem aparência de cordeiro essa segunda besta, mas a vida interior dela é a mentira de Satanás, com aparência de verdade, com aparência de piedade. Em outras palavras, o Império Romano se unindo aos sacerdotes pagãos para perseguirem a igreja. Agora, a pergunta para nós é a seguinte: o que acontecia naquele período ali, então, de perseguição? O que ocorria com os crentes naquela época ali, de Roma, juntamente com os sacerdotes pagãos? As pessoas, elas eram obrigadas a adorar o imperador. Se elas não adorassem o imperador, elas eram mortas, elas eram espoliadas, elas perdiam o emprego, elas perdiam a posição social delas, por causa do seu amor a Cristo e a sua adoração exclusiva a Jesus Cristo. Por exemplo, alguns exemplos disso. No século II, sob o imperador Marco Aurélio, que era o imperador filósofo naquele período, havia uma viúva chamada Viúva Felicidade. Ela foi obrigada a adorar o imperador e ela se negou a adorar o imperador e, não conseguindo isso, então o império fez com que os seus 7 filhos fossem colocados na frente dela e obrigaram ela a adorar o imperador. Se ela não adorasse, então seus 7 filhos seriam martirizados. O que a Viúva Felicidade fez? Ela disse para os seus filhos assim: não neguem a Jesus Cristo, fiquem firmes. Todos eles foram mortos na frente da sua mãe. Todos eles. E depois ela foi morta também. Mas ela ficou firme na sua adoração exclusiva a Jesus Cristo. Segundo exemplo que eu quero dar para os irmãos também é de Blandina. Blandina era uma mulher muito frágil, muito pequena. Era uma mulher miúda. E a igreja ficou com muito medo quando ela foi presa. Ela foi colocada, pendurada, para ser mordida, para ser comida pelos leões, pelas feras. Só que os leões não atacaram Blandina. Pegaram ela de volta, colocaram ela no cárcere e começaram a torturar Blandina. Primeiramente, colocaram ela sobre um ferro quente. Ela resistiu, não negou a Cristo. Depois, colocaram ela em volta numa rede para que um boi a chifrasse, para que um touro a chifrasse. E ela continuou firme, não negando ao seu mestre, ao seu Senhor, ao seu Salvador. Depois, então, não conseguindo que ela negasse a Cristo, acabaram degolando Blandina também. Isso foi no século II. Mas no século I, sob Domiciano, que João escreve essa carta de Apocalipse, na ilha de Patmos, sob o imperador Domiciano, que foi um perseguidor da igreja também. Em Roma, então, foi feito, ou melhor dizendo, foi colocado que Flávio Clemente, que era parente do imperador Domiciano, e a sua esposa Flávia Domicila, foram obrigados a negar a Cristo. Eles eram cristãos, eram romanos cristãos. Eles não negaram a Cristo, por isso, então, eles foram martirizados, porque eles foram acusados de serem ateus. É interessante isso. Se você não adorasse os ídolos pagãos, você, então, era taxado como um ateu, porque você não adorava os ídolos. E porque eles eram cristãos, então, eles não adoravam os ídolos. Por isso que eles foram assassinados, por isso que eles foram martirizados também. Outra pergunta. Qual o significado, então, dessa marca, desse 666, desse sinal da besta? Vejamos o que não é, o que não significa. Meus irmãos, a marca não é uma marca visível, não é uma marca externa. Apocalipse é um livro de simbologias. Também a marca não significa as iniciais do anticristo aparecendo na fronte dos ímpios. Não sei se os irmãos se lembram disso. Tem muitos anos, você que tem mais de 40 anos, se deve lembrar de um filme chamado A Profecia, onde uma criança nascia e ela tinha na sua cabeça o 666. Não é isso a marca da besta. Não é um chip implantado também, como foi muito divulgado há alguns anos, e também tem sido divulgado que será um chip que será implantado ou na testa ou na mão direita. Não significa também o código de barras, como já foi falado, ou o www da internet. A marca, ela é muito mais sutil do que essas coisas. Os irmãos sabem que marca significa o quê? O gado é marcado,
Os escravos, naquele período, também eram marcados. A ideia do escravo ser marcado, ou então o gado ser marcado, significa o quê? Que aquele gado pertencia a um senhor, que aquele escravo também pertencia a um senhor. Então, a marca da besta é o espírito do anticristo, opositor a Deus, que rejeita Cristo e que persegue a igreja. É o espírito do mundanismo de Satanás. Olha só que interessante. A marca, diz o texto, é impressa aonde? Na fronte ou na mão direita. Fronte significa os valores, a mente e a filosofia de uma pessoa. A cosmovisão que uma pessoa tem da realidade da vida. Já a marca impressa na mão ou na mão direita significa o quê? As atitudes, os feitos, as ocupações de uma pessoa. Em outras palavras, é a pessoa que ela pensa como o diabo, age como o diabo e segue a sua própria natureza pecaminosa. A marca, ela é sutil. A marca significa que é o número 666, e os irmãos também se lembram que 6 na Escritura é uma medida simbólica, um número simbólico, melhor dizendo, de imperfeição. É o número de homem. 7, na simbologia bíblica, significa a perfeição de Deus. Tanto é que você sabe disso, Apocalipse, todo em Apocalipse fala do número 7. São 7 sessões. 7, nós vemos sempre 7 no livro de Apocalipse, nós percebemos isso. Então, 666 é uma dízima periódica que nunca chega ao 7. 7 é um número inteiro, 666 nunca vai chegar ao número inteiro. 666, então, é o diabo que se gloria no homem imperfeito. É o diabo que se gloria no homem caído, no homem pecador. Qual o ensinamento para a sua vida e para a minha vida em relação ao sinal da besta? Primeiro ensinamento, presta muita atenção nisso, você que está me escutando aqui. Um dia haverá grande tribulação, onde a igreja de Cristo ela será perseguida de forma virulenta, brutal e aterrorizante. O cristão verdadeiro, aquele que está escrito no livro da vida, não aceitará levar essa marca, esse 666, porque a sua mente é a mente de Cristo. As suas mãos são marcadas também, que simbolizam o seu comportamento, as suas decisões, também é fundamentado na obediência à palavra de Deus. Em outras palavras, aquilo que ele é, aquilo que ele pensa, suas decisões, as suas ocupações, seus conceitos, seus valores, são todos eles direcionados pela palavra de Deus e por Cristo. Ele será fiel mesmo perdendo todas as coisas, mesmo sendo excluído do sistema, esse sistema mundano, guiado pelo anticristo, mesmo sendo impedido de comprar ou vender, porque ele não vai se dobrar a esse sistema, mesmo sendo marginalizado por não ter a marca, em outras palavras, por não se dobrar ao anticristo e ao sistema mundano. Ele, por amor à obediência de Cristo, meus irmãos, ele perderá privilégios, cargos, dinheiro, família, status, mas valerá a pena, que como diz o verso 9 do capítulo 13, é a perseverança e a fidelidade dos santos. Quero ler para os irmãos, vamos lá, no verso 9, capítulo 13, diz assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, eles não vão se dobrar a essa marca. Mas a segunda lição, em oposição a essa marca, há uma outra marca, que nós chamamos, que a Bíblia fala do selo do Espírito Santo. Todo cristão verdadeiro, ele foi selado com o Espírito Santo de Deus. Ele pertence a Deus, ele pertence a Cristo. O dono dele, o Senhor da vida dele é Cristo. Jesus não é somente o Salvador do cristão, Jesus é o Senhor do cristão. Então a sua mente é a mente de Cristo. O seu comportamento é aquilo que Cristo faz, ele imita Cristo. Ele é de Cristo e ele obedece aquilo que Cristo faz. E o comportamento dele dá visibilidade a esse reino que é invisível, mas que dá visibilidade pelo seu comportamento, porque ele segue a Jesus Cristo. A pergunta para você e para mim: qual é a sua marca?
que é mais fácil, como eu disse para um irmão meu aqui na igreja? Você acreditar que você vai ser marcado ou vai levar um chip, ou você tomar consciência de quem você é e você refletir se você já está marcado ou não? De como você vive, da maneira que você vive. A maneira que você vive, como você leva a sua vida cristã, você vai saber se você é marcado ou não. Se você for um filho de Deus de verdade, de fato, e tem Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você foi mudado, você foi transformado. E o seu comportamento, aquilo que você pensa e como você age, vai refletir de quem você é ou de quem você pertence, ou a quem você pertence. Que você possa refletir nessa noite a respeito desse tema, né, tão complexo, mas ao mesmo tempo que nos confronta, que nos edifica, que nos faz refletir. E finalizando então, a resposta do porteiro para John Wesley no seu sonho. A pergunta para o porteiro foi assim: como que pode? No inferno está cheio de presbiterianos, batistas, metodistas, de católicos. E no céu não tem nenhum católico, não tem nenhum metodista, não tem nenhum presbiteriano e nenhum batista. O porteiro chegou para John Wesley e disse assim: aqui só estão aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Daqueles que um dia se arrependeram de fato e de verdade dos seus pecados. Daqueles que um dia entregaram suas vidas a Cristo Jesus. E que o seguem, que amam a Deus, amam a sua palavra e obedecem a Deus pela graça. Porque pela graça eles foram salvos. E pela graça eles vivem em obediência a Cristo Jesus, ao seu Deus, em obediência à palavra de Deus. Aqueles que estão aqui são só aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe nessa semana, que Deus esteja conosco. A palavra está com o ministério de louvor. Ele continua sendo bom, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, por isso nós podemos louvá-lo, nós podemos bendizê-lo, o Senhor sempre está conosco, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom para mim e para você. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua.
continua sendo bom, Ele continua. Deus é bom demais, né? Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai celestial, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do nosso Deus esteja sobre todos nós e sobre todos aqueles sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém.